Um projeto aprovado no plenário da Câmara facilita o acesso à pesquisa de elementos da biodiversidade brasileira. A lei muda as regras da cobrança de royalties e garante recursos para comunidades tradicionais. O desenvolvimento de novos remédios e de cosméticos de última geração depende de muita pesquisa. Pesquisa que envolve a exploração de plantas e animais da biodiversidade brasileira e a descoberta de novas formas com as quais esse patrimônio genético pode contribuir com o avanço científico. As comunidades indígenas e tradicionais, assim como agricultores, também entram nesse trabalho. Muitas vezes eles conhecem melhor do que ninguém as propriedades de determinada planta ou animal. E o parlamento também pode contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico do país, facilitando o acesso à pesquisa. É justamente esse o objetivo de proposta aprovada nessa semana. Atualmente, a lei brasileira obriga pesquisadores a pagarem uma espécie de royalty antes mesmo de começar a explorar o patrimônio genético. O projeto muda essa cobrança, que passa a ser feita apenas depois que for alcançado um produto final a partir da pesquisa, que pode ser um medicamento, um novo cosmético, uma semente modificada. O que se espera é que, com o acesso facilitado à pesquisa, sejam desenvolvidos mais produtos e a gente tenha um montante maior de benefício para repartir. A proposta estabelece o valor do royalty em 1% da receita líquida obtida com a exploração do produto final. Para facilitar a competitividade do setor, esse valor pode ser reduzido a 0,1%. Se a pesquisa utilizar conhecimento de comunidades indígenas ou tradicionais, elas terão direito a receber parte desses recursos. As comunidades tradicionais que lidam com o patrimônio genético e com o conhecimento tradicional não foram simplesmente ouvidas na formulação do projeto e são os mais diretamente interessados, porque eles são os detentores do conhecimento tradicional. Eu compreendo que essas pessoas tenham que fazer essa argumentação até para satisfação política a esses povos. Este projeto está aqui há anos. O próprio governo mandou e pediu urgência. Lá estava a FUNAI, que é a representação legítima dos índios. Lá estava o representante dos quilombos, das comunidades tradicionais. Com relação à agricultura, o projeto prevê que o pagamento de royalties será devido apenas sobre o material reprodutivo conseguido a partir da pesquisa, ou seja, as sementes e o sêmen de animais. Se a espécie não for nativa do Brasil, caso da soja, do arroz e da cana-de-açúcar, entre outros, os royalties não serão cobrados. O texto aprovado também perdoa dívidas de multas referentes ao não pagamento de royalties mediante a assinatura de termo de compromisso. Nós estamos fazendo não uma anistia, mas um mecanismo que fizemos no Código Florestal. Se troca multas passadas de um projeto, de um processo cheio de áreas nebulosas por falha do setor público, troca-se por compromissos futuros. Quem levou mais sanção na antiga marco legal da medida provisória que prevalecia de 2001 é exatamente os pesquisadores brasileiros, que têm processos na Polícia Federal, são as instituições nacionais de ciência e tecnologia, é a Embrapa. Está em debate no Senado um projeto que pode obrigar fabricantes a alertar sobre o excesso de açúcar nas bebidas. A proposta prevê que as embalagens alertem sobre os danos à saúde causados pelo açúcar. Não beba refrigerante, tome água de coco, faz bem para a saúde, é uma delícia. A dica do vendedor é cada vez mais recomendada pelos médicos. O consumo de bebidas ricas em açúcar, como sucos de caixa e refrigerantes, pode gerar sobrepeso ou obesidade e, assim, aumentar o risco de doenças cardíacas e de diabetes. Esta endocrinologista, com 20 anos de experiência, alerta. No Brasil, na rede pública, são diagnosticados 500 novos casos de diabetes tipo 2 ao dia. Os alimentos industrializados, os alimentos refinados com alto teor de açúcar e de gordura trans estão muito baratos. 23% dos brasileiros têm o hábito de tomar refrigerante pelo menos 5 vezes por semana. E quando a gente, por algum motivo, não gasta as calorias desta latinha, por exemplo, por ano, esse excesso pode representar até 6 quilos a mais nos nossos corpos.
mais da metade da população brasileira está acima do peso e 17,5% tem obesidade. Os dados são do último levantamento do Ministério da Saúde. O número de pessoas com sobrepeso está 19% maior do que o registrado em 2006. O de obesos, 48%. O estudo também mostra que somente 19,3% dos homens e 27,3% das mulheres brasileiras comem 5 porções por dia de frutas e hortaliças, quantidade mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A questão de saúde pública. Já imaginou, num país como a gente tem, um país nosso que tem lá suas dificuldades financeiras, enfim, o gasto que você vai ter a longo prazo, com horas perdidas de trabalho, com internações hospitalares, com licenças e com, vamos dizer assim, períodos de reabilitação ou até de afastamento definitivo? Tramita no Senado um projeto de lei para exigir que as embalagens de bebidas açucaradas contenham frases e imagens de advertência sobre os malefícios do consumo abusivo desses produtos. Neste supermercado, a ideia foi bem recebida. Vão abusando em tudo que leva açúcar, né? Então, se tiver uma prevenção, é importante. Particularmente, no meu caso, eu sou diabético, então muitas vezes a gente compra um produto e você não sabe a quantidade de açúcar que tem dentro. Eu acho uma iniciativa muito válida. Quanto mais informação tiver no rótulo de qualquer produto, melhor para o consumidor, né? O senador que apresentou a proposta espera que, se aprovada, a medida possa reduzir custos da saúde pública. Nós temos hoje um sistema de saúde que ele já está, eu diria, com uma demanda além do que consegue. Os municípios eles não conseguem mais dar vazão a esse tanto de gente, porque os recursos são poucos, obviamente. No próximo bloco, a Universidade Federal do Piauí estuda as propriedades medicinais de uma árvore que é a cara de Teresina. E uma exposição revela aos cariocas o universo do artista plástico russo Vassily Kandinsky. A gente volta em um minuto.